Olá! Um dos temas que mais interessaram a Freud, podemos perceber esse tipo de interesse desde o início até o final de sua obra, ao longo de décadas, portanto, de relação com a psicanálise, um dos temas que mais interessou a Freud foi exatamente a relação entre trauma e sexualidade. Desde os momentos iniciais em que Freud estava ali realizando a transição da hipnose que ele abandona para aquilo que viria a ser a psicanálise que ele funda, que ele cria, desde esse momento, um pouco antes ali dos estudos sobre a histeria, ao longo deste texto clássico, Estudos sobre a Histeria, bem como nos momentos finais, podemos perceber Freud se indagando acerca desse vínculo, a relação entre sexualidade e trauma. Então vamos falar um pouco aqui sobre isso, alguns recortes sobre esse tema. Esses recortes podem ser elucidadores para nós verificarmos um pouco desta relação entre o trauma e a sexualidade. É interessante que, de início, nos primeiros textos que Freud faz, elabora, escreve para lidar com esta temática, por exemplo, um texto de 1906, em que ele fala de seus pontos de vista sobre o papel desempenhado pela sexualidade na etiologia, na origem, portanto, das neuroses. Em um texto dessa ordem, por exemplo, Freud vai exatamente tentar abordar a natureza desse vínculo, e o que nós podemos verificar é que o primeiro modo, a primeira formulação de Freud sobre esta articulação foi exatamente recorrendo à ideia de que os neuróticos eram o que eram porque eles sofreram, eles, portanto, padeceram de abusos sexuais conduzidos por um adulto, abusos sexuais que foram realizados durante a infância. Então, a ideia inicial de Freud é que o neurótico, ou seja, a pessoa que porta os mais diversos tipos de sintoma, a pessoa que sofre em meio às relações sociais, aquela pessoa que nunca está muito à vontade com o seu próprio corpo, aquela pessoa que sente um mal-estar e muitas vezes não sabe muito bem porquê, de onde que ele vem, sente que algo não está bem, mesmo que não haja concretamente ali, evidentemente, à sua volta, um motivo para que ela não esteja bem. Enfim, este sujeito neurótico, para Freud, era um sujeito que durante a sua infância havia se colocado numa posição de passividade diante de um outro, no caso um adulto, abusador. Então, Freud pensava a neurose a partir disto que viria a ser uma cena de sedução. E sobretudo também porque os seus pacientes, especialmente os pacientes histéricos, as histéricas, falavam desse tipo de encontro. Falavam de uma relação um tanto quanto excessiva, abusiva, alguma coisa que vinha do outro, esse outro com o qual ela convivia, o pai, a mãe, as babás, as cuidadoras, um tio, um familiar, um educador, e elas falavam de um certo excesso, de um tipo de sedução, que seja no toque, que seja no olhar, que seja num fato efetivamente concreto de abuso, mas um tipo de sedução que vinha deste outro. Então é nesse sentido que surgiu uma tese inicial de que os neuróticos eram sujeitos, e portanto a neurose era o resultado de uma sedução sexual. Aos poucos, Freud vai romper com esse tipo de concepção. Não inteiramente no que diz respeito, por exemplo, àquilo que está posto já na cena de sedução, que é o quê? A ideia e a constatação de que o encontro com a sexualidade é sempre um encontro traumático. Freud não vai romper com essa ideia, vai mantê-la, mas vai romper com a ideia de que o trauma era da ordem de uma concretude e de fato havia sempre um outro, no caso um adulto abusador. Não que isso não possa ocorrer, mas o que Freud vai nos mostrar é que, ocorrendo ou não, e é claro que quando ocorre nós temos as implicações aí, sobretudo na nossa atualidade, as implicações jurídicas, legais, esse é um fato importante de ser considerado minimamente, mas
A escuta analítica, ela está atenta exatamente ao impacto sempre traumático, que é o encontro de cada um de nós com a sexualidade. Tendo ou não alguém, né, que, do ponto de vista factual, conduza ou não uma cena de abuso. O importante, e é isso que Freud vai manter, mudando a ideia do adulto abusador, ele vai manter a noção de que a sexualidade é sempre algo traumático em nós todos. Ou seja, uma espécie de batata quente. Nunca, nós sabemos muito ao certo o que fazer, como nos localizar junto, diante, face à sexualidade. Junto, diante, face ao desejo. O nosso próprio desejo, o desejo do outro, a expectativa do desejo do outro. Do desejo, das outras pessoas em relação a nós mesmos. Nesse sentido é que Freud vai dizer que a sexualidade, e isso organiza a experiência clínica da psicanálise, sustenta a experiência, a sexualidade é sempre alguma coisa em relação à qual nós temos um certo desencaixe. Nós não estamos acoplados adequadamente, inteiramente à sexualidade. O traumático é exatamente esse desencaixe, é exatamente esta falta de morada, esta morada inacabada, esta não proporção, não adequação entre nós e a nossa sexualidade. Independente da direção do desejo. Se esse desejo ele se orienta para uma mulher, se ele se orienta para um homem, ou seja, o vetor do desejo, isto não vai mudar a radicalidade desta batata quente. A radicalidade, portanto, do desencontro. Este é um ponto que Freud começou a perceber desde os seus encontros iniciais com seus pacientes. Como eu disse, inicialmente, essa problemática estrutural tinha uma roupagem factual, o outro abusador. Essa roupagem ela vai caindo, porque Freud vai verificando que não é exatamente aí, não é sobre exatamente esse ponto que as narrativas de seus pacientes incidem, e ele vai verificando que tem sempre ali, independente da existência de um outro abusador, tem sempre ali algo que nos ultrapassa e nos coloca na condição de desamparados, que é o encontro com a pulsão, que é o encontro com a sexualidade. É nesse sentido que nós podemos então dizer que nós temos em Freud, podemos verificar que temos em Freud a passagem, o deslocamento do traumatismo sexual para o sexual, entendido como pulsional e não instintual, não é natural, portanto, para o sexual como traumático. Então notemos o deslocamento do trauma sexual para o sexual enquanto traumático. É isto que nós usualmente escutamos, sempre na experiência do divã. É isso que os pacientes acabam nos dizendo de algum modo. Tem sempre esta constatação de algo em relação à sexualidade que é da ordem, aí vamos a Lacan, que é da ordem do encontro faltoso. Sempre alguma coisa que está excessivamente perto, ou excessivamente longínqua, mas que não está no lugar que se esperaria que estivesse. É aí sim que nós podemos pensar que o que faz com que nós sejamos o que somos e como somos é algo desta ordem. Esta é a importância que Freud dá à sexualidade. A sexualidade em Freud, a sexualidade, portanto, na psicanálise, não é da ordem necessariamente de um outro sedutor, de um outro abusador, não é da ordem, por exemplo, de um comportamento sexual, de um ato sexual em si, mas a sexualidade que interessa a psicanálise é da ordem disso, que nos toca e que nos deixa na condição de desamparados. Ou seja, isto que se coloca em nossas vidas, que nos tensiona, que nos instiga, mas que em relação ao qual
não há uma resposta cabal, não há uma resposta terminal, não há, portanto, diríamos, um objeto que se encaixaria em relação a esta falta. Aí sim é que nós devemos, então, localizar a relação, o ponto que articula o trauma e a sexualidade na psicanálise, para que nós possamos verificar a radicalidade da sexualidade que nos habita. Quando Freud nos diz que nós somos seres sexuais, mas que essa sexualidade não é uma sexualidade natural, não é instintual, ele está exatamente nos dizendo que essa sexualidade é algo que o tempo todo nos coloca diante de uma indagação. Essa indagação é qual? Que voi? Que voi significa: que queres? Afinal de contas, qual é o teu desejo? Responder essa pergunta é um grande embaraço. Ao longo da trajetória analítica, nós podemos tentar construir possibilidades de argumentos, possibilidades de soluções, mas nunca uma resposta cabal, definitiva, que silencie em nossas vidas essa indagação constante. Que voi? Até nosso próximo encontro.